Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos dar uma olhadinha aqui em mais um lançamento do mês de maio da Panini, dos que eu selecionei pela sinopse como sendo os mais interessantes, né? Já tem um vídeo aí falando do Spawn Volume 1, Vida e Morte de Al Simmons, que é uma fase mais atual do personagem que começa em 2019, tá? Já tem um vídeo no nosso canal, dá uma conferida lá. Agora eu vou falar aqui desse relançamento aqui, que é o histórico, né? É o início do personagem lá em 1992, se eu não me engano é exatamente isso, tá? Aqui é uma edição que compõe do número 1 ao número 7, que a Panini escolheu chamar de Spawn Origins, tá? Então é bem o iniciozinho mesmo, o lançamento do Spawn lá em 1900, não sei se é 91 ou 92, agora me deu uma falha aqui de memória. A edição é a famosa lombada quadrada, que algumas pessoas chamam de capa canoa, né? Eu, pessoalmente, não gosto desse tipo de edição, porque apesar de ela ter essa marcação aqui, na verdade, quando você folheia, ela abre até o final. Então, a tendência de descolar é muito grande. Além disso, qualquer página dupla, você não tem como apreciar adequadamente, porque você não pode abrir completamente a edição sem descolar. Olha aqui, por exemplo, essa aqui. Tá? Isso é uma página dupla. Então, para você admirá-la legal, seria o ideal poder abrir a revista toda. Mas você não pode fazer isso, porque senão você corre o risco de descolar algumas páginas, tá? É lógico que a opção editorial é para tornar a edição mais barata, né? E realmente está extremamente barata, R$19,90. Mais barato do que isso é impossível, né? Então, é uma forma de atrair um público novo para um personagem que não tem essa relevância toda aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos, ele já passou do número 300. Quer dizer, é um personagem que corre por fora da DC Comics e da Marvel Comics. E é um personagem muito legal mesmo, muito interessante mesmo, tá? Essas aventuras aqui eu li nos anos 90. Então, eu estou aqui, na verdade, relendo o que eu já li, tudo isso aqui. Então reúne do volume 1 ao volume 7, e aqui é totalmente McFarlane, Todd McFarlane, o autor, o criador do personagem. Aqui ele faz a história, aqui ele faz a arte, faz tudo. Foi o personagem, o único personagem que sobreviveu aos anos 90, né? Os anos 90 tiveram um lançamento de uma série de personagens pela famosa Image Comics, que fizeram muito sucesso em um determinado momento, mas depois naufragaram, né? De vez em quando tem uma publicaçãozinha ou outra deles, mas na verdade não tem a consistência, né? A relevância que o Spawn conseguiu, tá? Então, isso aqui é muito... Ó, já que já começa, olha o ano que ele usa aqui, 1987, tá? Então, você sabe que essa é uma história muito mais típica dos anos 90, tá? Mas, sinceramente, ela não perdeu em nada a graça, o charme, aquela coisa toda, até o colorido, o estilo do McFarlane, que não é um dos meus artistas favoritos, com certeza está longe disso, e ainda mais nessa época aqui, em que ele usava um traço bastante caricato, bastante exagerado, não é a minha praia, né? Na época eu gostava muito, era do Jim Lee mesmo, do Jim Lee e um pouco do Mark Silvestre. Mas o McFarlane criou uma escola, muita gente copiou ele, tal, e a história tem o seu valor. O personagem é sensacional, porque ele é totalmente diferente de todos os personagens que existiam na época, tá? Aqui a Panini botou um avisozinho, dizendo que vai lançar aqui, ele promete levar essa coleção até o número 15. Número 15. São 15 volumes. A coleção reunirá o Spawn do número 1 ao número 100, tá? Então, para essa série aqui que começa no 296, ainda vai ficar faltando 200 números, né? É muita coisa. Mas eu acho que se essa série aqui der certo, se as vendas atingirem o esperado pela Panini, então eles devem dar continuidade, tá, gente? É lógico que tudo tem que ter um prazo de experiência, ver se o público brasileiro vai curtir. Eu não tenho a menor dúvida que vou curtir muito
e vou ler todos eles novamente, porque esses 100 primeiros números eu com certeza li tudo em inglês, que na época não era tão difícil assim você conseguir a edição americana. Tá? Então ele traz aqui as capas, traz a história completa, aqui o lançamento de todos esses personagens, aqui está o Malebolgia, tá o Violator, tá os policiais aqui, o Sam e o Twitch, tá todo mundo aqui, o uniforme que vai sofrendo a Wanda, né, que é super importante aqui, a ex-esposa dele. Muito interessante mesmo. É um personagem, e é muito interessante você também citar, hoje em dia, com toda essa campanha aí, né, de inclusão, não sei o quê. Nessa época aqui já havia inclusão há muito tempo, a Marvel sempre trabalhou tentando incluir outras raças, outros credos, né, dar uma força enorme para as mulheres, personagens femininas muito fortes, tudo isso já havia. E o Spawn é um negro, né? É um personagem negro. Isso é maravilhoso, não tem nada a ver. E era tratado com uma total naturalidade, não havia por que se questionar isso. Foi uma escolha natural, podia ser branco, podia ser negro. Aí o McFarlane optou por ele ser um personagem negro. Maravilhoso. Funcionou perfeitamente, ninguém fez apologia, ninguém contestou, nada disso. O personagem simplesmente foi muito bem construído, é um personagem extremamente diferente, que sai totalmente da linha, mesmo mais radical, né? Batman e Super-Homem passa longe, né? Mas mesmo mais radical, de que já existia na época, né? O caso do Wolverine, o caso do Homem-Aranha, ele não se parece com coisa nenhuma. Ele é o Spawn, né? Bem interessante mesmo. Um personagem que o Todd McFarlane sempre teve um carinho enorme, que guardou ele durante um tempo, até achar o momento apropriado de lançar, e um momento em que ele tinha também mais liberdade de criação. Os anos 90 foram anos com uma liberdade de criação enorme, tá? Não havia praticamente censura nenhuma, qualquer tema podia ser abordado, qualquer tipo de enfoque, qualquer tipo de violência, né? As armas aqui no Spawn são, hoje em dia, haveria um problema com essas armas todas e tal. Então, eu acho bem interessante. É um personagem que na época me cativou bastante. Eu cheguei a ler ele até o número 100. Depois eu, infelizmente, não tive mais acesso aos números americanos. Chegou a ser publicado no Brasil, mas muito pouca coisa. Se eu não me engano, pela editora Abril, né? Mas aí era uma repetição do que eu já tinha lido, eu não me interessei em ler. Agora sim, é interessante você reler esse início aqui do Spawn, ainda mais por R$19,90, para então você ficar mais à vontade para ler isso aqui, que é um material realmente extraordinário. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, esse material aqui está aprovadíssimo, poderia ter sido lançado com uma capa dura, poderia ter lançado uma edição um pouco mais chique, mas entendo a escolha editorial da Panini por um material de acesso para os novos leitores, para quem não conhece o personagem. Tá aprovado, gente? Pode comprar sem susto. Até a próxima.